noite a todos. Eu sou a Renata, eu sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelos curtos, cacheados, tenho um piercing no nariz, e estou com uma blusa de frio azul e rosa, com um zíper branco ao centro. Atrás de mim, à minha esquerda, tem uma estante, e à direita da imagem tem um fundo branco, que é uma parte o teto, outra parte a parede da sala da minha casa. Nós vamos iniciar a conversa de portão agora. Isso que eu acabei de fazer foi uma audiodescrição e deixo já o convite para que todos que forem abrir o microfone a partir de agora, para comentar algo, assim que a gente indicar esse momento, por favor, façam também suas audiodescrições. É, Quero agradecer, em primeiríssimo lugar, ao Gabriel por ele ter aceito o nosso convite. O Gabs é uma figura muito especial na caminhada da DEDIC, nas nossas vidas. Na minha, o Gabs fez uma revolução, bem do jeito dele, devagarinho, com muito respeito e com muita sensibilidade a todos os detalhes. A gente foi parceiro por menos tempo do que eu gostaria, mas pelo tempo suficiente para fazer grandes mudanças na DEDIC ano passado. Eu também quero agradecer ao professor Juliano, que é da FENES, que junto aos seus alunos está fazendo, tá se debruçando aí para fazer a interpretação de Libras das nossas lives. Então, em breve, todas elas terão a interpretação. E a gente também está com um esforço sincero, nos adequando à linguagem neutra nas nossas divulgações escritas, porque acreditamos que as lutas e as transformações estão atreladas à linguagem. Em tempos de distanciamento social, propor uma conversa de portão é um ato transgressor, é uma forma de se aproximar e de se reaproximar. O Conversa de Portão surgiu na turma do Portão deste ano, que é uma turma do berçário da DEDIC, em que a Adriele, a Fabíola e eu estamos professoras. Esses encontros vieram para abrir os portões do conhecimento, das trocas de experiências, da partilha de saberes, em especial saberes que envolvam crianças, bem pequenininhas, crianças maiores, crianças bem maiores. Este momento foi proposto para um bate-papo descontraído, mas não despretensioso, de assuntos que consideramos pertinentes e inerentes à educação. Embora abordemos de maneira geral, nós, anfitriãs dessa conversa, temos um objetivo em comum: dar visibilidade à criança como sujeito de direitos que é, protagonista da sua própria história, com sua própria essência, produtor de cultura infantil, detentor e transmissor de conhecimento. Transpor os portões da academia, da universidade e trazer para dentro dos portões da creche e outros espaços educativos discussões e práticas que tratem de uma educação diversa, artística, visual, afetiva, brincante, laica e etnográfica, antirracista, antifascista, descolonial, anticapitalista, antigordofóbica, anti-LGBTI-fóbica, anti-heteronormativa, anti-ageísta, descapacitista e anti-adultocêntrica. O portão está aberto. Pode entrar, Gabriel. Opa, salve, salve. Abriu então. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Bom, gente, primeiramente, não tem como começar de outra forma sem ser agradecendo, né, esse convite que as meninas fizeram, né? A Rete, a Fabiola, a Adriele, pra gente estar aqui trocando essa ideia. São professoras das mais incríveis que eu já conheci, atuando na educação infantil, nessa minha curta caminhada. E
trabalhei, né, como a Red comentou, trabalhei 2 anos, né, como estagiário na DEDIC e me formei também agora, né, na pedagogia no final do ano passado. E aí esse foi digamos assim, o eixo que a gente resolveu colocar para divulgar esse bate-papo. Só que isso, na real, é um eixo que ele nos dá, tipo, caminhos e direções, assim, tipo, para eu falar sobre o meu início na educação infantil, enquanto professor, eu tenho que pensar sobre o que que é o início para mim, quando que começou essa ideia, né, de, quero ir para a educação infantil, o que é ser professor, né, nos dias de hoje, numa creche, principalmente, o que é educação, né, o que eu entendo, o que me contempla como educação, e o infantil, sabe? O infantil que é ser criança, né? Tipo, eu acho que a gente precisa ter muito bem estabelecido, né? Essas ideias, essas nossas concepções, nossos princípios, para que a gente consiga fazer, enfim, fazer um trabalho que nos satisfaça, né? Que não só nos satisfaça, mas que, tipo, reverbere, que reverbere em algo maior, que vai para além da gente mesmo. Primeiramente também, comecei a falar um monte já, mas aí primeiramente de novo, a autodescrição, né? Eu sou um homem com a pele clara, não branca, tenho um bigodinho safado, um black power pequenininho, um óculos de armação grossa, famoso aviador, né, que falam, um fone de ouvido roxo, a camiseta do Bob Marley e um painel atrás, um painel maravilhoso da minha amiga Evelyn, que está aqui ouvindo a gente, com algumas fotos e uma mensagem de boas-vindas ao lar. A foto dela com o filho dela, o Miguel. Tá, peraí, gente, deixa eu organizar aqui então. Tipo, tinha autodescrição, né? Falei. E, bom, agradecer, né, o convite e também pedir licença, né? Pedir licença aí também aos mais velhos, a galera que já tá na caminhada, né, há muito tempo, né? Também aos mais novos que estão chegando agora. E, e bater esse papo, né? As conversas de portão, na verdade, já foram algumas edições, e que todas elas dialogam, né, entre si. Então, depois entrem lá, gente. Tem um site, tem um link para vocês conhecerem os outros debates. E muitos deles conversam com o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que era um pouco desse bate-papo aí. Para começar, né? A gente começa do início, né? No princípio era o verbo. E o verbo que eu pensei para começar é o verbo respirar. Então, eu queria propor para vocês, gente, um momentinho primeiro para que vocês respirem, sabe? Sente o ar entrando aí no nariz de vocês, onde vocês estiverem, tá? Sente devagarinho. Vou contar, né? Pra ir acompanhando. Vai lá, puxa aí. Todo mundo junto, hein? 1, 2, 3. Olha lá. Agora, ó, sente aí o espaço onde vocês estão, dá uma olhadinha ao redor, toca o corpo de vocês, sabe? Quem puder, né? Quem toca do jeito que vocês conseguirem, desde a ponta do seu dedo do pé. Ó, quem tá, ó, toca lá mesmo, sente o corpo de vocês, gente. A perna, a barriga, os braços, tá? Respira, lembra da respiração. Isso aí, gente, é.
É para a gente lembrar que a gente está vivo e que a gente respira vida também, sabe? E para que a gente aproveite sempre o máximo, sempre do o possível. Eu acho que a gente é importante que a gente consiga ser intenso naquilo que a gente faz, né? A gente dá o nosso máximo sempre para o que a gente se propõe a fazer, né? E eu até tinha comentado com as meninas de botar meio que umas trilhas sonoras, né? Para ir acompanhando esse momento. E são músicas que me marcam muito também na minha caminhada e que tem muito significado para mim. Eu botei aqui, tá dando para ouvir a minha voz e a música simultaneamente e de um jeito legal. Alguém dá um sinal de vida aí que eu, sei lá, eu tô falando com a... Ah, valeu, valeu, Het. É estranho falar com um computador e não ver o rosto de ninguém. Mas, bom, é isso sim, né? Depois da gente conseguir se perceber, né, nesse momento e no mundo mesmo, né? Eu acho que outra coisa que o mestre Marquinhos Simplício aqui de Campinas, né? Bom, peço a licença aí para estar falando. Ele me ensinou uma vez que se você está aqui nesse momento, agora, como nós estamos aqui, tem um motivo, né? Tem um motivo. E teve muita gente, muita história por trás disso, né? Por trás desse. Que deu condições para que você tivesse aqui agora, nesse momento, para a gente estar aqui conversando, entende? E isso precisa ser valorizado, né? A gente precisa olhar para isso e entender, pô, é isso, né? Por que que eu tô aqui então? Tentar entender qual é, os nossos ancestrais, nossos antepassados, qual foi a caminhada que eles fizeram para que a gente estivesse aqui e para que a gente tivesse vivendo como a gente vive, existindo como a gente existe, defendendo o que a gente defende, né? E se enxergar dentro de todo esse contexto. E é isso, eu acho que quando eu penso em falar do meu início na educação infantil, de primeira me vem, eu me recordo de como, desde criança, né? Bom, e eu ainda sou uma criança também, na verdade, um pouco mais velha, mas sempre gostei muito de brincar, né? Com criança, desde quando eu era menor até hoje, né? Até hoje aqui a gente tá brincando junto com as crianças, tá se divertindo sem neurose, sem querer ficar colocando, disciplinando, né, o corpo de ninguém, sem querer ficar disciplinando, botando regra, botando, pedagogizando também, né, as paradas. E que mais? Espera aí, gente, já me perdi numa linha aqui, deixa eu ver. Bom, é isso. Uma coisa, um acontecimento para mim muito marcante para que eu decidisse, que eu optasse, que eu pude optar também, né? Aí em escolher um curso na faculdade foi conhecer Paulo Freire, né? É um velhinho aí que mudou muito a forma de muita gente pensar e de se perceber no mundo, né? Enquanto um ser histórico e social.
E desde que eu fui apresentado a ele, sem romantizar, mas foi quase que uma paixão à primeira vista. Eu decidi que eu queria conhecer mais sobre a educação, conhecer mais sobre os processos que a gente passa durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, e, e que nos fazem tomar consciência de algumas coisas, tomar consciência de como funciona a sociedade, de como funciona aquele lugar que a gente está, né? Se a gente vive aquele bairro que a gente vive, né? A vizinhança, aquela escola que a gente trabalha, enfim, como funciona o lugar que a gente está frequentando, qual a história também de cada um desses lugares, né? Então, quando eu penso em trazer também essa frase "pequeno sou eu", né, que é inspirado primeiro em Mestre Pastinhas, né, guardião da capoeira Angola, e quando ele fala "maior é Deus, pequeno sou eu", eu abraço mais a parte do "pequeno sou eu", e eu entendo o quão a gente ainda tem muito a aprender, né? Sobre tudo, ninguém é mais que ninguém, né? Ninguém é mais que ninguém por ter um diploma, por ter um mestrado, um doutorado, por ter uma especialização, por ser um juiz, por ser um advogado, por ser, enfim. E isso que me remete a uma certa humildade, mas no sentido mesmo de que se a gente compreende isso, que a gente está em constante aprendizado, né? E que se a gente não sabe, a gente pode aprender, né? É um princípio também que de um adinkra africano, do povo Akan, né? Que atualmente é da região de Gana. Depois eu coloco aqui também nas referências para vocês. O adinkra Nea Onin, que representa um pouco essa ideia de que se você não sabe, você pode saber aprendendo, né? A gente traduz, né, de uma forma muito limitada, na verdade, né? Porque é um sistema de linguagem que ainda está para muito além da nossa compreensão ocidental, branca, europeizada, né? Nessa visão de mundo que a gente tem e que a gente é ensinado a ter mesmo, né? Não tem muito como a gente abrir mão, né? Isso não é, a gente é construído dentro dessa lógica, né? Então, é a forma como a gente vai encarar às vezes algumas coisas, mas é um princípio que eu também, se a gente acredita nisso, né, que se eu não sei, eu posso saber aprendendo, então fica o convite, né? Porque a gente está aí em constante aprendizado e quem acha que não, aí, meu, aí uma hora vai se enforcar, né? Uma hora vai se enroscar aí. Mas, olha lá, o raciocínio, as linhas vai pegando curvas. E hoje, mais cedo, uma amiga me perguntou, mas ela me perguntou assim, mas sobre o que exatamente você vai falar? Aí eu ri, né? Aí eu pensei, e nem eu sei, gente, nem eu sei, porque a verdade é que o que eu queria mesmo trazer era um pouco dessa caminhada, dessa minha trajetória, que ela é muito pontual, né? Ela é minha, né? Cada um tem a sua, mas é que a partir dela e refletindo sobre ela, eu consigo levantar temas, ideias, princípios, conceitos que pode ser que outras pessoas se identifiquem e
E para mim é isso, é esse o objetivo mesmo, é a gente se identificar ou não e trocando essa ideia para a gente conseguir ir costurando, né, e criando laços, costurando, né, criando pontes, que já é o que vem sendo feito nas conversas de portão, né? Então, eu comecei falando um pouquinho, né, do Paulo Freire, sobre essa minha escolha por estudar sobre educação, sobre ir para a pedagogia. E antes de entrar no curso de pedagogia, eu participei como voluntário de uma ONG, na cidade de Jundiaí, que eu sou crescido lá em Jundiaí, em São Paulo, né? E participei por 4 anos, era uma ONG que fazia um trabalho junto a crianças em condições de vulnerabilidade social, né, nas quebradas de Jundiaí, e construí uma relação muito bacana, né, no espaço que eu frequentei, mas eu me questionava, criticava, fazia crítica, né, àquele lugar que eu estava, aquele espaço que eu estava, porque eu queria mais, né? A gente tem que ter fome, a gente tem que ter sede de querer mais, de querer ir além. Eu acho que a gente não, porra, se a gente tentar, salve, salve Stella Mari, se a gente se contentar, imagina, fica tranquila. Se a gente se contentar, se a gente chegar em algum tipo de zona de conforto, mano, a gente tá ficando para trás. A gente tá ficando para trás. Sempre que se você tiver em algum tipo de zona de conforto, se questione, se questione. Eu, no momento, eu tô num certo conforto, sim. E não vou falar que não tô, tá ligado? Como que eu vou falar que não tô, né? Eu tenho questões que para mim são confortáveis ainda. E é isso, né? A gente tem que se comprometer a pensar sobre e tensionar os limites, os nossos próprios limites, mas também os limites dos espaços que a gente está, os limites muitas vezes que são institucionais, né? Eu estou jogando aqui várias brisas, várias ideias, porque é assim que minha cabeça funciona, gente. Tipo assim, eu mostrei às meninas também, tipo, para me formar na pedagogia, eu escrevi um TCC que foi um memorial da minha formação, né, enquanto pedagogo, e conhecendo a capoeira Angola também, um momento muito marcante também. Um salve também à minha professora Mariana e meu mestre Topete. E como aí, tipo, minha visão ampliou de uma outra forma, né? Parece que você coloca outro óculos assim, né? Tipo, esse aqui já tá até meio velho, mas você coloca outro óculos, outra lente para enxergar o mundo, assim. E você começa a enxergar. Eu comecei a enxergar coisas que eu não tinha ideia, e também que tem a ver com todos os processos que eu estava vivendo dentro da universidade, né? Do curso da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, o que eu escrevi, o trabalho que eu escrevi foi isso. Eu peguei, joguei tudo no liquidificador, bati assim e vomitei no escrevi, sabe? E para mim também é a forma como eu percebi que eu me expresso mesmo, sabe? Tipo, ele não é um trabalho que está num formato clássico acadêmico, mas é um trabalho que traz o meu ponto de vista e a minha reflexão sobre aquela prática, sobre aquela prática e aquilo que eu estava vivendo. E então foi por aí, entrando no curso de pedagogia, né?
foi no mesmo sentido, né? Eu entrei deslumbrado, entrei tipo, nossa, gente, olha isso, olha esses, né? Tipo, quem que é esse tal de Durkheim, Karl Marx, Weber, é, aí tem Platão, Sócrates, tem a galera da filosofia da psicologia, você vai tipo, gente, quanta coisa, tipo, e você vai descobrindo outras coisas, né? Você vai, tipo, tendo acesso a ideias que você não tinha ideia antes, né? De que tanta gente falava sobre isso, né? E talvez um certo encantamento, né? Só que você vai percebendo também, né? Você vai percebendo também que a universidade, né, e a faculdade de educação inclusa nisso, e a gente pode estender aí para instituições de ensino formal mesmo, escolas estaduais, municipais, elas têm uma estrutura, né? Elas foram criadas, né, com um propósito, sabe? E estruturadas em bases que são muito sólidas, né? E se a gente abre mão de querer conhecer a história, né, desse espaço, a gente pode passar batido, pode deixar passar coisas que vão manter, tipo, a gente numa zona que às vezes é confortável, às vezes nem é tão confortável, mas a gente fica estagnado, a gente para no tempo, né? E a gente tem que revisitar, a gente tem que resgatar, né, essa história, esse passado, né? Porque a gente é, né? A gente é um sujeito histórico, a gente não está solto no mundo, né? A gente está aqui hoje, né? Como eu estava comentando, muita coisa aconteceu para a gente estar aqui agora nesse momento trocando essa ideia, sabe? Então a gente não pode, em momento algum, abrir mão de conhecer a história, né? E aí a gente vai tem que ir atrás de conhecer, né? Pô, o curso de pedagogia, né? Foi criado lá nos anos 70 por ali, né? Ditadura militar, né? O que que isso significava naquela época e quais transformações o curso passou até chegar hoje, né? E, enfim, resgatando a ideia da estrutura, né? Como aquela lógica de disciplinas de curso, o curso que a gente tem disciplinas, né? Que, que, que eu estava conversando esses dias aqui também com uma amiga falando, meu, você acha que seria muito uma brisa assim se a gente tivesse uma disciplina chamada disciplina para a gente discutir o que é disciplina? Tipo, é matéria? É sinônimo de matéria? Mas aí também tem a ver com disciplinar o corpo, né? O comportamento tem a ver com controle, dominação. E aí, né? Tipo, é importante a gente se aprofundar nessas ideias, porque senão a gente vai se pegar reproduzindo uma coisa que tem uma raiz colonial, né? Porque a gente vive num país que foi colonizado, né? Violentado, né? Que foi até hoje, foi não, né? A gente fala foi como se está lá atrás, mas é até agora, né? Tem um genocídio acontecendo aos povos originários dessa terra, né? Ao povo negro, né? Tem um encarceramento, né? A gente aboliu a escravidão, né? Lá em final do século XIX, né? E aí, mas aí lotamos as prisões, né? Com as pessoas negras, sabe? Uma coisa, né? A gente tem que aprender, a gente tem que ir atrás de entender a raiz das coisas, porque senão a gente está reproduzindo uma lógica de disciplinamento que é a mesmíssima lógica dos europeus que vieram aqui, que saquearam, que roubaram, né? E que estupraram também, né? E aí nascemos, é, temos aí uma sociedade que é fruto dessa miscigenação, né?
A gente tá aqui, é uma mistura. Eu me pego num conflito, num dilema sempre com relação a isso, porque sou uma pessoa, um homem que tem uma pele mais clara, também não é branca, né? E que tem o cabelo pichain, como muitas vezes eu ouço, e sou fruto dessa mistura, né? Dessa miscigenação, como se fala. Então, que lugar é esse, né, que a gente tá e que a gente pode ser encarado às vezes como branco e às vezes como negro, né? Que a gente pode é, sofrer, passar por situações, dependendo do espaço que a gente tiver, dependendo de como a gente está se portando, dependendo de como a gente está se vestindo, né? E, e em como em como eu tenho pensado em como, enfim, entender que isso acontece, né? Esse lugar que varia, né? E jogar com isso, né? Conforme o espaço que eu tô de reivindicar. Se eu tô num espaço, se eu tô num espaço que foi muito embranquecido, né? Que segue uma lógica muito que tem uma maioria de pessoas brancas que provavelmente vão fazer uma piadinha com o meu cabelo, provavelmente vão falar alguma coisa de mim, né? E aí, como que eu vou me portar, né? Como que eu vou encarar, como que eu vou enfrentar essa situação, né? Bater de frente mesmo. E, e é isso, eu entendo que nesse lugar em que a gente está, a gente precisa se comprometer, né? A gente precisa se comprometer, tomar um posicionamento e boa noite, Jéssica, salve. A gente precisa dar a cara a tapa e falar mesmo sobre isso, né? Não existe zona de conforto, né? A gente está em guerra, né? Tem algumas regiões do Brasil que o exército já ocupou, né? No Rio de Janeiro, alguns complexos por lá já foram ocupados, né? Hoje eu acho que teoricamente não tá, mas a gente sabe que em muitas partes do Brasil a gente vive em guerra, uma guerra muitas vezes dita guerra às drogas, né? Mas as drogas, né? A gente sabe que quando falam-se drogas, não querem dizer só substâncias ilícitas, né? A gente está falando sobre pessoas, né? Pessoas que estão morrendo, né? Estão sendo mortas a tiro, às vezes dentro de suas casas, né? Então, isso é muito grave, isso é muito sério e a gente às vezes vê tanto na TV, né, que a gente naturaliza. A gente tipo fala: "Ah, não, a gente anda na rua às vezes pelo centro e pula por corpos, né? E continua, né? Segue aí o fluxo. Sabe? Que é isso, né? Que sentimento é esse? Que aconteceu com a gente, né? Onde que a gente chegou, né? Então, eu fiquei pensando também, só fazendo um outro parênteses aqui, né? Que às vezes eu me manifesto, né, nas redes de uma forma carinhosa mesmo, porque é assim como eu sou, né? De uma forma gentil, talvez solidária. Eu acho que o diálogo, a comunicação é tudo mesmo. A gente precisa ter essa via, né, para conseguir avançar. Mas, como falei agora, né, a gente vive num país que foi colonizado, que foi escravizado, né, nossos povos originários, negros arrancados de África, sequestrados de lá, trazidos à força. Então, assim, a gente está num território que não tem conversa, né? Às vezes tem situações que não tem conversa. No dia a dia, claro, no dia a dia a gente está lá trabalhando às vezes, né? Agora, pandemia, né? Muita coisa se transformou. Mas é pensar também, pensar, tipo, conforme a gente se conscientiza,
do funcionamento da instituição, dos espaços, é pensar, tá, então, como que eu posso contribuir para fazer daquele espaço um espaço que eu gostaria que fosse, né? E, e é isso, assim, acho que às vezes vai ser de uma forma de conversa e às vezes vai ser de uma forma de enfrentamento, né? E na verdade eu falo enfrentamento, assim, eu falo até com um certo ímpeto, mas eu imagino que a maioria, né, talvez todo mundo que está aqui, ninguém aqui está numa posição lá em cima de ser dono né, digamos assim, dos meios de produção. Ninguém aqui é um dono de uma grande empresa da educação, ou, né, ninguém aqui trabalha com dígitos, com seis, na casa dos 6 dígitos, sei lá, digamos assim, dos 5, 6 dígitos, né? A gente está numa posição que é lá embaixo, né? Lá embaixo. E que muitas vezes a gente acaba batendo cabeça entre si, que é a pior coisa, né? Mas batendo cabeça entre si para tentar buscar algo que a gente acredita que é melhor, mas se a gente ficar batendo cabeça entre si, não vai rolar, né? Não vai rolar. Tipo, é uma parada que, enfim, tô me estendendo muito pensando sobre isso. Mas aí eu queria dizer um pouco também sobre como foi começar a trabalhar na creche, né? Na educação infantil, efetivamente, dentro da instituição, né? Que é isso, né? Isso começou já bem antes, quando eu fazia o trabalho voluntário. E é uma parada, né? Porque eu, enquanto um homem, já chego num espaço que tem lá uma parte, né? Tem um maternal, né? E aí essa já foi a primeira questão, né, para mim, né? Pô, o que que eu, enquanto um homem, estou fazendo num espaço chamado maternal, né? Como que isso me transforma e como eu transformo esse lugar, né? E é muito doido, né? Porque na verdade acho que toda a minha vida, na maior parte dos espaços que eu estive ou que eu busquei, foi era majoritariamente frequentado por mulheres. Mesmo em família também, sempre tive mais primas, né? Tipo, sempre tive já esse convívio desde menor. Então, frequentar um curso de pedagogia também, que era a maioria mulheres, trabalhar numa creche, que a maioria das trabalhadoras são mulheres. E assim, querendo ou não, né? Falando aqui, né? Não é fazer nenhum tipo de meia-culpa, mas assim, isso é importantíssimo para um cara se ligar das paradas, né? Que acontece, de como o patriarcado funciona, de como o patriarcado relega, como ele coloca privilégios para uma pessoa que é lida como um homem, né? Para uma pessoa que é socializada, que é vista como um homem. E como eu tenho que refletir sobre isso enquanto eu estou na creche, né? Porque pode chegar uma situação em que eu começo a trabalhar na creche e aí numa turma em que a professora me pergunta se eu troco fralda, né? Sendo que esse é o papel, é parte do trabalho do profissional da educação infantil, né? Eu posso escolher se eu quero ou não trocar fralda, tipo, eu não posso escolher se eu quero ou não trocar fralda, assim. Se eu tô trabalhando num berçário, isso é algo que, né, vai fazer parte. Então, claro que, enfim, cada situação a gente, eu acho que né, também não gosto de colocar as regras únicas, coisas que a gente tem que fazer, né? Acho que tudo, se é conversado, se tem situações específicas, claro, dentro das condições de cada um.
mas é uma postura que a gente tem que se comprometer, né? A gente tem que. E se eu, enquanto homem, não colocar isso, não falar sobre isso, eu vou estar numa zona de conforto, né? Entende? Então, é uma responsabilidade, né? Não adianta ter esse espaço e também não adianta dentro desse espaço, tipo assim, é um espaço que é muito, eu falei espaço, né, umas 4 vezes agora. É um espaço que, como tem, majoritariamente são mulheres que estão lá, e eu trabalhando lá, eu vai ter uma dinâmica que fora dos portões vai ser outra, completamente diferente, né? Claro que não é porque é um espaço que tem a maioria de mulheres que existe uma outra lógica matriarcal que vai dominar, né? Na verdade, não. Na verdade, eu mesmo presenciei situações, né, na DEDIC, né, que é o espaço da a creche da Unicamp, situações de pais, né, tipo, entrarem na creche e tratar a professora com um dedo na cara. Isso aí é um bagulho que, tipo, não é admissível. Não é admissível uma parada dessa. Então, e é difícil mudar, porque a instituição, ela, é, ela acaba protegendo, de certa forma, muitas vezes, um homem que está nesse espaço da creche, assim, né? Por outro lado, também tive situações que me trouxeram muito constrangimento dentro da creche, dentro do local que eu trabalhava. Já teve situação em que uma mãe de uma criança de outra turma que eu não conhecia já me distratou dentro da creche, né? Me chamando de estranho dentro da situação. E que, na verdade, eu, assim, naquele momento eu não. Eu só, tipo, aquilo entrou no meu ouvido, aí eu já virei minha cara e já peguei a reta e falei, mano, não vou me gastar com você, entendeu? Mas eu penso hoje que eu deveria ter pelo menos feito uma reclamação, uma denúncia lá na ouvidoria da Unicamp, digamos assim, porque é inadmissível, né? Claro, eu sei que isso também é reflexo, né, dessa sociedade patriarcal que a gente vive, né? Essa, essa visão que muitas vezes se tem de que o homem ele já é visto como um potencial agressor, mesmo dentro da creche, mesmo ele trabalhando lá. E eu, tendo consciência disso, eu acabo. Isso vai ditar um pouco. Eu vou ter que pensar 2 vezes antes de ir levar sozinho uma criança no banheiro, para que não se levante suspeitas, né, sobre mim, entende? Evitar de ficar sozinho com uma criança para que nem dê margem para que possam pensar alguma coisa, sabe? É chato, né? Não vou falar que não é, não vou falar que é legal, né? Mas eu sei que a gente precisa ir um passinho de cada vez. Eu sei que, tipo, não é pessoal, o problema não é pessoal comigo, né? Eu sei que às vezes talvez eu vou ter que engolir algum sapo aqui e ali para mais para frente tentar construir um caminho que possa expandir essa visão, que possa fazer com que a gente saia desse lugar de só repetir, né, essa estrutura, essas ideias machistas ou racistas, né, e de todas as outras opressões que perpassam todas as nossas relações, né? Pô, gente, eu tô aqui
Não organizei muito bem, né, o que eu queria falar. Levantei algumas dessas questões e aí, tipo assim, eu fiquei sobre essa experiência trabalhando na educação infantil, né? Isso também foi muito transformador para mim, assim, para entender a importância do cuidado e do afeto, né, na educação das crianças. Quando eu quando eu entrei na pedagogia, na verdade, eu não cogitava ir para a educação infantil, né? Eu nem cogitava, nem era uma possibilidade para mim, assim. E aí hoje estamos aí, na real, né? Hoje, para mim, é a instituição que, que eu boto alguma fé, assim, tipo, que eu acho muito importante que a gente ocupe, que a gente esteja lá, trazendo boas referências para as nossas crianças, referências positivas, referências diversas, né? E para que a gente possa expandir, realmente expandir esse lugar que a gente é colocado, essa caixinha, né, que nos aprisiona, esses portões que nos aprisionam. É a gente romper, é a gente abrir, né? Às vezes é com a chave, às vezes é com os dois pés mesmo, é arrombando o portão, sabe? E não é sozinho, não é sozinho, nunca é sozinho, gente. Nunca é sozinho. É sempre com a amiguinha ou amiguinho. É sempre com mais gente, né? Com gente que a gente admira, respeita e que está lutando e que está na caminhada que a gente vê que está na caminhada, que é a mesma pegada que a nossa, sabe? Eu tô pensando aqui, não sei se a gente já começa a trocar uma ideia. Eu tô aqui, tipo, pensando, meu, tanta coisa que eu fiquei pensando aí para trocar essa ideia. E aí, não sei, não vou lembrar de mais nada, mas as coisas estão aqui dentro, em algum lugar, assim, sabe? Pô, manda lá, Rete, manda lá. Eu ia te ajudar. Manda ver, manda ver. Eu acho que do pouquinho que eu te conheço, talvez você goste agora dessa abertura de microfones para dar uma orientada na conversa. Porra, porra. É, Gabs, tem alguns comentários aqui no chat, mas antes de chegar neles, eu queria falar uma coisinha. Opa. É, quando eu já disse isso para você, né, e deixo a dica aqui para todo mundo, a leitura do TCC do Gabriel. Eu particularmente chorei assim uns 3 dias seguidos, emocionada depois que eu li, porque mesmo por mais que eu não seja, né, uma professora já de muitos anos de professora, esteja aí também no começo da carreira do ser professora, de estar professora, às vezes a gente vai se esquecendo de coisas assim, né? De hábitos ou de pensamentos, e de como é difícil você manter a resistência, né? Ser resistência de fato é resistir. É, e às vezes a gente dá umas escorregadas assim no dia a dia, diante da pressão, da rotina, de comentários de outras pessoas. Tem hora que a gente defende o amor e o afeto, mas aí tem 5 minutos depois você quer matar um que está passando na sua frente, né? Por algo que falou. E mas uma coisa que me chamou muita atenção lendo o seu TCC, que foi depois da onde veio
a ideia de colocar o título do Pequeno Sou Eu, é sobre quando você fala sobre esse chegar pedindo licença, né? E de como a gente deveria atribuir isso como hábito em todos os lugares, né? Então, quando você começou dizendo que a gente precisa saber, sim, dessa história da pedagogia, dessa história da educação e de todos esses nomes que você citou, é, mesmo que você não vá atribuir todas essas filosofias como verdade, mas a gente precisa conhecer para entender a dimensão que é a construção do pensamento até aqui, né? E de como a gente fica pequeno diante disso. E eu tenho uma impressão de que a sociedade capitalista produtivista cria na gente uma ideia de que precisamos ser grandes o tempo todo. A gente precisa ser sempre a maior referência, a gente precisa ser reis dos nossos próprios reinos, né? E assim a gente vai construindo, me parece, a nossa própria solidão, né? E quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente fica o tempo todo no paradoxo, porque se de um lado a gente adulto sente essa necessidade, por outra a gente está ali com uma turma exigindo que eles ajam em coletivo o tempo todo. E isso, em vários momentos, é meio contraditório, assim, né? É... Aí, tá vendo? Já me influenciei por você e me perdi também no pensamento. Ah, lembrei, ainda bem que eu anotei aqui no bloco de notas. É, eu queria compartilhar com as pessoas uma das muitas situações que eu vivi com você, Ai, meu Deus. que foi, você está falando agora sobre o ser homem e tal, né? E aí eu me lembrei que a gente estava num esforço danado para tirar aquela ideia de que os meninos não sentavam nas cadeiras rosas do refeitório. Que por mais que eles passassem muito tempo conosco e a gente não fizesse essa diferenciação, eles traziam isso, né? Então tinha uma briga infinita das crianças de não querer sentar na cadeira rosa do refeitório, dos meninos não sentarem porque era cor de menina. E aí a gente ali naquele esforço, né, de que não, de desconstruir esse símbolo e tal, e aí você veio até mim bem silenciosamente, bem discreta assim e disse: Ô, Rete, eu tô falando para os meninos que a rosa também é cor de menina, mas eu mesmo não tenho nenhuma camiseta rosa. Aí eu olhei para você e falei, Gabriel, algo precisa mudar. Aí no dia seguinte, você veio quase inteiro vestido de cor de rosa. E do quanto isso é lindo, porque, tipo, não há problema em você reconhecer uma contradição da sua ação. O problema é você reconhecer e não fazer nada, né? Eu queria partilhar isso com vocês. Vou passar aqui e ler alguns comentários, e aí eu peço para que quem quiser falar, fique à vontade, essa é uma conversa de portão, pode devagar também, que nem a gente está fazendo aqui, sem medo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Tinha uma pergunta da Fabíola para você. Ah, eu primeiro comentei dizendo, quando você estava falando sobre a disciplina, que esses dias eu assisti uma live em que, de um pessoal da educação ambiental, né, da resistência da educação ambiental, eles propunham que a gente superasse a ideia do transdisciplinar e do indisciplinar e do interdisciplinar e chegasse logo no indisciplinar como estratégia. A Fabíola pergunta: na faculdade de educação, enquanto discente, você se sentia nesse lugar embranquecido, Gabs? Conta mais para nós dos espaços que você foi conhecendo na universidade e no meio universitário que contribuíram para esse Gabs que nos fala hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nossa, posso A já Carla, falar dessa, mano? Porque pode. eu vou me A perder gente daí depois. vai devagar. Pode. Putz, não, nossa, obrigado, inclusive, Fabiola, pela pergunta. Eu não consegui ler todos os comentários, tá, gente? Só uma hora que apareceu aqui um boa noite, aí eu, da Jéssica, mas assim, os outros comentários eu não li, tá? É, Fabiola,
interessante. Muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, eu até escrevi mais um pouco sobre isso, né, no TCC, assim, tipo, a Unicamp, ela é um espaço branco, né? Se a gente olha para os reitores, se a gente vai olhar para quem dita as regras da universidade, a gente vai ter uma imensa maioria de docentes brancos, né? E, e isso não é só cor de pele, né, gente? Quando eu falo ser branco, é até uma forma de pensar, de ver o mundo baseado num olhar, né, que traz referências eu olha tudo como na visão de um europeu, né, na visão de alguém que chegou no Brasil descobrindo, né, trouxe o progresso e a civilização para nós, né? Então, até hoje, essa galera é maioria, né? Não só no, nos espaços de poder, digamos, da universidade, mas, enfim, nas outras instâncias do país, né? E sendo assim, toda a cadeia, né, toda a hierarquia, ela vai reproduzindo isso também, até que a galera que entra na universidade, a galera que está embaixo, né, que a galera a gente pode colocar estudantes que entram ainda via vestibular, né, que ainda tem que pagar para entrar, ou trabalhadores terceirizados, ou também os concursados. E aí você tem sim mais, tipo, mais pessoas negras, você tem agora mais, algumas pessoas, poucas ainda, indígenas, né, com vestibular indígena, você tem uma maior diversidade, você tem intercambistas, você tem muitas pessoas da América do Sul, no geral, de outros países da Ásia, também da Europa, tem ali alguma diversidade. Mas é um espaço muito embranquecido, né? Tanto se a gente for pensar a maioria das pessoas que estão ocupando ali, quanto se a gente for pensar no que está sendo estudado, né? O que está sendo pesquisado, né? Se a gente vai estudar filosofia, a gente vai ficar estudando a vida e obra de Platão para sempre, né? Sócrates, Schopenhauer, né? Nietzsche, que são muito relevantes, né? Só que a gente se esquece que o Brasil também é formado por pessoas não europeias, né? E que trouxeram contribuições muito grandes para a formação da nossa sociedade, né? Então a gente não estuda Renato Nogueira, né? Falando de afroperspectiva, falando sobre denegrir a educação. Vou compartilhar com vocês aí depois. Ele passa uma visão bacana sobre isso. A gente não vai estudar filósofos que vieram de África, que vieram dos vários países, das várias universidades que estão produzindo pesquisa e de ponta, né? E que a gente não conhece. Então, pegando tudo isso, né? Não só cor de pele, né? Para falar de ser branco, de ser preto, mas falando do de epistemologia, né? Que é a palavra da academia, das universidades, né? Que faz referência aí à produção do conhecimento, ao saber. E então, sim, é um espaço muito embranquecido. E aí vou aproveitar, vou retomar ali o que eu já, né, o que eu falei pouco antes, que foi justamente sobre em 2016 que estourou uma greve que foi uma das maiores greves da Unicamp em 2016, levantando as pautas principais, que seria a implementação das cotas, que não tinha cotas na Unicamp até o ano passado, né, 2019, foi o primeiro vestibular com cotas, tá ligado? E a Lei Federal de Cotas, 2012. Tem universidades aí no Brasil que já 2003, por aí já tinha cotas, né? A gente aboliu a escravidão,
final do século XIX, e só agora tem cotas nas universidades, mano. A gente tá muito atrasado, muito, muito, muito atrasado. Tipo, enfim, vamos sempre ter isso em mente, né? Para tudo, para tudo. E aí é isso, rolou essa mobilização por cotas, por moradia estudantil, pela ampliação da moradia também, que até hoje não rolou, né? Rolou uma promessa aí da reitoria que ia ter, aí engavetaram, né, o projeto. Inventaram lá umas dificuldades. Mas as cotas, depois dessa época de 2016, rolou, né? Depois, assim, não é que também, assim, acho que é muita soberba falar que foi esse movimento, foi o... não, né? Houve toda uma construção anterior na Unicamp, principalmente, né? A criação do Núcleo de Consciência Negra, ainda lá em 2012, sabe? Estudantes, trabalhadores, sempre se organizando, né? Para levar para dentro da Unicamp as pautas e as demandas, né? Que urgentes para a gente conseguir viver melhor, né? Para a gente conseguir ter uma sociedade mais da hora aí para a gente viver, né? Menos desigual. Então, rolou esse processo aí em 2016 que também para mim pessoalmente foi bem transformador, porque foi o mesmo ano também que eu conheci a minha professora Mariana de Capoeira Angola e, e o grupo também, e como isso foi também me trazendo, me transformando assim, me virando do avesso, né, praticamente, me virando do avesso, digamos assim. E, e me fez, porque eu já fui aquele estudante lá no ensino médio que achava que cota, não, mano, cota, pra que cotas, como assim, sabe? E não via, nem buscava entender, né, o que estava por trás, qual é a história, né, desse movimento, né, o que quer dizer cotas? Ai, mas será que quer dizer que tem gente que não é capaz, que precisa de vaga reservada? Não, né? Todo mundo, né? Como assim? Todo mundo tem que ter né, a mesma chance, né? O mesmo que é algo que ignora que na verdade ninguém está saindo do mesmo lugar, né? A gente já vem de uma desigualdade, já carrega isso há muito tempo. Então, isso tudo é tudo o mesmo processo, assim, como eu fui vivendo e como em 2017, tipo, teve a greve em 2016, né, que a reitoria foi ocupada, né, os estudantes ocuparam a reitoria por mais de um mês e pouco, acho. A greve durou quase 3 meses e foi um movimento que levou como, com a bandeira principal, as cotas, né. E a desocupação da reitoria, ela veio com a promessa da realização de audiências públicas para se debater as políticas de ações afirmativas e começar também a promessa de ampliação da moradia estudantil, né, que na verdade também era uma promessa de algo que eles já não tinham pagado desde a criação da moradia, né, e não pagaram, né, até hoje. E Enfim, daí, tipo, em 2017 rolou as audiências públicas, desde o do segundo semestre de 2016, na verdade, se não me engano, foi todo um processo e que foi me fazendo questionar também, nossa, gente, mas espera lá, tipo, foi me fazendo, porque eu também, vindo de espaços também muito embranquecidos, eu sempre me vi como branco também, né? Aqui em São Paulo, eu passo como branco, né? Se eu raspo meu cabelo, até vai, né? Até sou respeitado, assim, talvez. Mas se eu assumo meu cabelo, se eu assumo quem eu sou, minha identidade, aí é outros 500, né? Aí eu posso ser até
né, tipo, ser considerado legalzinho, gente boa, mas nunca vou ser considerado como um igual entre os brancos, né? Se eu não tiver isso em mente, eu vou ficar num lugar de conforto, né? Então, isso me trouxe, daí, tipo, retomando também essa que a Fabiola perguntou, da FE, sim, aí eu comecei a questionar, pô, gente, nós estamos estudando aqui sobre currículo, né? Mas, cara, mas a gente só está estudando aqui uns autores, tipo, que tem esse mesmo perfil, essa mesma. Não tem ninguém aqui falando sobre relações raciais, relações étnico-raciais nos currículos, ninguém discutindo raça e racismo diretamente. Aí eu falei, pô, pera lá, mano, não tá certo isso aí. Tipo, como que a gente quer mudar alguma coisa? A gente tem a lei 10.639 desde 2003, falando que as escolas, né, são obrigadas a abordar histórias e culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, né? E, e a gente está aí desde 2003 lutando para que seja efetivada essa lei, né? Para que os professores recebam uma mínima formação para poderem efetivar essa lei, né? Porque se não formar os professores, tendo isso em vista, como que você vai fazer cumprir essa lei, né? E aí a gente olha para a Faculdade de Educação, que lá em 2017, 18, foi aprovado a criação de disciplinas obrigatórias sobre história e cultura afro-brasileira, africana e uma outra disciplina também, mas com a temática indígena. A gente, claro, né? É isso. Pega uma caixinha chamada disciplina, coloca tudo e a gente vai discutir isso ali. Tá, isso é uma coisa, mas não é o suficiente também, né? E aí, retomando isso que eu falei do currículo, eu dei esse exemplo porque na verdade aconteceu, né? A gente questionou lá com a professora e ela colocou uma aula para a gente trabalhar um texto da Nilma Lino Gomes, que é intelectual negra, já foi ministra no mandato da presidenta Dilma e tem um trabalho, né? Tem uma produção acadêmica, né? Movimento Negro Educador, né? Uma das obras dela. Assim, a gente tem muitas referências, tem muita gente produzindo muita coisa, e que a gente tem que buscar, a gente está atrasado muitos anos, a gente tem que correr atrás. E aí isso aconteceu lá na disciplina de currículo. É uma pequena mudança, mas se a gente não bate de frente, não questiona, se a gente não rompe o silêncio, esse silêncio não vai proteger ninguém, gente. Você não vai se proteger no silêncio, né? É isso, tipo, a gente precisa, às vezes, bater de frente de uma forma suave, foi suave, e, e é isso, assim, tipo, é mais ou menos para já dizer que, tipo, como uma coisa vai levando a outra, né? Tanto ter participado dos movimentos, desse movimento estudantil, dos trabalhadores que reivindicou e que conseguiu conquistar as cotas, quanto ser apresentado também a capoeira Angola, né? Que me reconecta, né? Eu me sinto reconectado com algo que eu ainda não sei explicar, mas que ao mesmo tempo me acolhe, me provoca, me movimenta, né? Que me faz seguir. E que, enfim, sou um aluno, né, conheci a capoeira Angola agora com 24, 25 anos de vida, né? Mas é o suficiente já para a gente conseguir
se movimentar e construir, trazer coisas positivas, digamos assim, para os espaços que a gente está, para a gente conseguir criar redes, conseguir criar outros movimentos, né, longe dessa lógica individualista, né, produtivista que a gente é colocado o tempo todo. Ai, falei demais, gente. Uh, Gabriel, eu queria fazer um dedinho de prosa aqui com você, disso tudo que você está falando. Eu sou Fabiola, estou com uma blusa estampada de azul, na sala da minha casa com um sofá vermelho ao fundo e a parede branca. Sou branca, cabelos na altura dos ombros, uso óculos. Disso que você falou, eu não lembro se foi a Cíntia que trouxe para a gente, mas também esse questionamento da branquitude que se acha hegemônica e que acha que é o universal. Então, quando a gente tem uma aula de história da educação, uma disciplina, se diz história da educação, e só se vê os autores europeus. Mas é tratado como se fosse a história da educação universal, ou filosofia da educação, como se fosse uma coisa universal, e aí criando essas caixinhas, como você disse, né? Muito obrigada pela conversa, tô adorando ouvir sua história, e é isso aí. Pode ir, Jéssica. manda ver. Massa, valeu, Fabiola. Jéssica Collins, está aí, Assim, Fia? tenho que Ah, me falar como eu sou, né? Bom, eu sou uma mulher já de seus 57 anos, estou no momento aposentada, trabalhei muito tempo com crianças pequenas, eu também sou pequena, cabelo já em transição, branca, não sei se sou totalmente branca, tem uma mistura na minha família também, né? Latina. E dizer que estou tendo muito gosto de te ouvir, Gabriel. Eu sempre tive muito interesse em te conhecer e nunca consegui. Você era uma pessoa é, muito discreta e calada. Eu te observava sempre de longe. Aqui, o que que eu adorava em você? Que você aparecia com umas xuxinhas no cabelo, você ia com umas roupas muito descoladas, e aí eu via um certo cochicho por trás, assim, mas que você era extremamente atencioso com as crianças, adorável com as crianças gostavam muito de você. Então, nossa, eu falei, quem que tá tendo a sorte de trabalhar com esse rapaz, né? E as meninas te adoravam, eu sempre via isso, né? Era Gabi para cá, Gabi para lá. Então, eu acho assim que o que a Rete falou me tocou muito, essa questão das ilhas que a gente constrói dentro do nosso próprio trabalho, né? E sobre a solidão. Eu também já senti muita solidão na minha vida lá dentro. Foi muitos, muitos anos, né? Então, passei por altos e baixos, baixos e altos, enfim. É como a vida, né? Não tem nada 100% mil, nem 100% horroroso. Claro que sempre o melhor são as crianças, né? Isso não tenha dúvidas, né? Mas eu também já senti solidão e às vezes eu fico pensando, né? Já que eu venho de uma época bem remota, né? É, de uma época onde não tínhamos estagiários, e éramos nós e nós mesmas que fazíamos tudo, né? Depois dessa abertura, depois de um congresso que teve no STU, a gente já passou isso já faz muitos anos já, a termos esses estagiários que nos ajudavam, né? Na verdade, isso foi se configurando, né? Porque no começo a gente via vocês bem assim, eu preciso dele aqui, eu preciso dele acolá. Eu quero bem assim, de utilidade mesmo, né? E aí a Renata traz isso que é muito importante. Eu acho que essa nova geração que está vindo aí, né? Essas meninas novas, muito geniais e tal, vem com outra pegada desse olhar, né? Vem com outra construção, que nem você, né? Uma coisa até que eu queria te perguntar, você se considera negro ou branco? Porque eu perdi o comecinho da sua autodescrição, né?
E, e eu achei legal, assim, você assumir esse seu cabelo. Ele é muito lindo, eu acho lindo. Eu adoro esse seu cabelo. E você até falou, né, agora que se você quisesse passar por um branco, você teria que raspar a cabeça, né? É assim, eu também fui aluna da Unicamp, né, da Faculdade de Educação, há milhões de anos-luz, e realmente a gente vive em Caxias. E eu acho que a luta, né, desses novos jovens que adentraram na universidade, né, sobre as cotas, e durante um tempo também tive uma certa dificuldade em entender as cotas, porque eu achava, bom, se os negros podem, os japoneses também podem, os cadeirantes também poderão, até eu estudar mais, né, profundamente, nada como conhecimento mesmo, e entender, né, essa dívida que o Brasil tem com os povos originais, não somente com os negros, mas também com os povos indígenas, né, que nos compõem aqui. Eu falo nós porque eu também me sinto, né, metade chilena, metade brasileira, enfim. E, e porque o Chile também é composto pelos indígenas, né, espanhóis e indígenas. Então somos praticamente todos iguais, né? Todos mestiços, né? Vejo, não vejo às vezes essa propriedade do branco. Claro que existe uma certa categoria que é o branco, né? Que se acha supremo, enfim. Mas eu acho muito legal vocês trazerem à tona isso, porque é uma luta antiga, uma luta que merecia mesmo essa responsa, sabe? E essa atitude de se assumir e de tentar achar o seu protagonismo dentro, a sua própria história, dentro da universidade, de se assumir, né? Quem sou eu? É difícil, né? É uma construção complicada. E eu acho que você é jovem, bem jovem, e já está começando essa construção. Então, tá muito, muito legal isso. Mas a Rete, a Fabi, todos esses jovens aí. Mas é isso, né? Quanto daquilo que nos tornamos veio de uma branquitude mesmo, né? Inclusive, né, a história do Chile também, ela é toda contada pelos brancos espanhóis, né? E agora a gente está revendo tudo isso e está vendo que não eram tão maravilhosos, que eram sanguinários, enfim, usurparam tudo, mataram milhões de pessoas aí. Enfim, não é nada diferente como com a cultura brasileira também, com o Brasil, né? Mas assim, te elogiar por essa sua coragem de contar quem é você, de ouvir você, porque eu nunca ouvi você. E assim, parabenizar, meninas. Vocês estão trazendo temas que a gente precisa debater, porque a gente nunca teve esse tempo para a gente conversar. E só uma pandemia mesmo para fazer a gente se doar, ouvir o outro, conhecer quem que é essa pessoa que trabalha comigo há tanto tempo e destruir um pouco essas ilhas, né, que a Rede colocou de uma maneira muito poética, porque é verdade, a gente cria muitas ilhas lá dentro. E assim, ir para frente, né? Ir para frente, porque tem muita luta aí pela frente. E te Pra frente. agradecer, tá, Gabi? Um beijo bem grande. Ô, Jéssica, caramba, eu fico emocionado aí com suas palavras. Você que é Ai, uma das fiquei com vergonha. professoras, olha lá, é uma das professoras que já está há bastante tempo na DEDIC, né? E conhece Põe tempo nisso. a DEDIC como poucos, né? Então é de muito valor, sempre, né? Sempre acho que é importante a gente lembrar disso. Por isso que eu agradeço muito suas palavras. Fico honrado, honrado. E é isso, assim, eu acho que essa questão que você me colocou, ela ainda é muito delicada para mim, na verdade, né? Quando a gente pensa numa autodeclaração, eu penso muito que eu ainda estou tentando pensar muito mais em como as pessoas me veem, né? E eu sei que isso varia muito de onde eu tô. Seja pensar no menor, né? Tipo, onde eu tô aqui na moradia, onde eu tô na escola, onde eu tô aqui, mas onde eu tô, tipo, estado de São Paulo, né? Onde eu tô, se eu tô na Bahia, se eu tô em Porto Alegre, né? E eu vou ser tratado de uma forma diferente, né? As pessoas vão me ver
como uma pessoa branca ou uma pessoa negra, né? E eu fico pensando muito mais em como nesse olhar dos outros sobre mim. Eu ainda estou nesse caminho. Sinto que um, um, uma ideia que tem me contemplado um pouco no momento é a ideia de me ver como uma pessoa mestiça, né? Que é fruto dessa mistura, né? Mas de buscar conhecer minha ancestralidade, né? Minha ancestralidade negra, minha ancestralidade indígena e branca, né? Que me constitui. Eu não tenho como negar. Eu não tenho como negar que a minha ancestralidade branca, ela, de certa forma, me trouxe condições de estar onde eu estou hoje, né? De ter acessado uma universidade, né? De ter tido N coisas e de ter acessado lugares e espaços que outras pessoas talvez teriam muito mais dificuldade, né? Então, eu fico ainda nesse caminhar, nesse jogando um pouquinho, digamos também, com essa identidade, mas sempre tendo em mente que eu preciso ter uma postura combativa, de enfrentamento ao racismo, né? Não é porque eu posso passar como branco que eu vou simplesmente né, tipo, eu não vou raspar o meu cabelo, tá ligado? Eu não vou baixar a cabeça mais para isso. Claro que a gente precisa também é, caminhar com cuidado, né? Com, tipo, eu também não vou querer, tipo, eu tenho que ter noção dos riscos, talvez, que eu posso correr, né? Em determinadas situações, por talvez ser visto como uma pessoa negra, que aí eu vou ser visto como um suspeito, como um marginal, às vezes, e dependendo da situação, né? Isso pode levar a um risco de vida, necessariamente mesmo, para ser mais direto. Então, a gente vai nesse caminhar aí, nesse jogo, digamos. Mas é sempre tendo em mente essa postura antirracista, né? Ô, Gabi, só para finalizar o que você estava falando, eu acho muito importante essa sua fala, porque a gente costuma fechar os olhos para isso, sabe? E costuma não querer se enxergar e como que os outros não se enxergam, sendo que a gente mora num estado que é extremamente preconceituoso, que é um estado totalmente machista. São Paulo é um estado onde os brancos, né, triunfaram e por sobre todos os colonos que chegaram, né, a São Paulo. Então a gente tem, e principalmente Campinas, né, que foi a última cidade a abolir a escravatura. Então, eu acho isso, acho que a gente tem que denunciar isso e pôr o dedo na ferida, porque assim, a gente vive achando que vive num mundo redondo, entendeu? Onde todo mundo tem as mesmas possibilidades, oportunidades, e você traz à tona exatamente o contrário, que não é bem por aí, né? Que a sua condição de cabelo é uma condição que pode te fechar portas como abrir. E isso é uma coisa muito dura, eu acho, muito dura de se viver, sabe? E você traz isso, eu acho que é uma reflexão muito profunda, né? E também, só para lembrar e fechar rapidinho, a sua fala quando você disse o que a mãe te chamou de estranho, né? O quanto isso é uma violência, né? E a gente não, você não contou, você não disse, você não expôs, assim, o quanto a gente ainda está preso, né? Às violências. Eu acho que não é fácil mesmo, mas o quanto dentro da creche não deveria ter essas violências e a gente vive essas violências cotidianas, né? Achei muito legal e duro também para mim, sabe? Duro de ouvir isso de você. Sim, sim. Mas é isso. É, Desculpa, Gabi, ter alongado, mas é só para pedir não, um pouquinho eu mais. agradeço, valeu, obrigado, Jéssica, pelos comentários. Assim, eu tô pensando assim, eu senti agora de novo, assim, eu revivi um pouco esse momento de como no dia que isso aconteceu foi uma bad vibe, assim, eu fiquei o dia malzão. Naquela manhã,
Na real, trabalhar com as crianças, para mim, também, às vezes, acabava sendo uma terapia, assim, né? Porque as crianças estão sempre ali curtindo, feliz, e aí você se contagia, não tem jeito, né? Às vezes não, mas aquilo me levantou. Naquele dia eu falei, mano, tipo, né? E daí que ela me chamou, que ela me tratou assim, tá ligado? Olha o valor que tem aqui, eu tá rindo com a criançada tá, Gabriel, Gabriel, sabe? Então, é isso, assim, tipo. E aí esse debate sobre questão racial é isso, sim. Acho que é a Cíntia, é Cíntia o nome que ela falou sobre branquitude, meninas. Foi, né? Esse debate, assim, é central também, porque, tipo, a gente precisa sacar que não é pessoal falar sobre branquitude, pessoas brancas, não é pessoal, sabe? Tipo, muita gente leva pro pessoal, É tipo, se estrutural, ofende, né, fala, Gabi? tipo, não, mas eu não sou assim, não sei o quê. Gente, não É é estrutural. estrutural, né? E tanto pessoas negras, todo mundo é atravessado pela branquitude. Todo mundo é ensinado, né? Como o professor Silvio de Almeida sempre fala isso, né? Eu não lembro como ele fala, mas ele fala que é, o racismo ele existe também por causa da escola, né? Se não existisse a escola, né, nessa forma como tipo, ela produz também o racismo, porque se, né, por tanto tempo, assim, existe uma educação que ensina a ser racista, mesmo em situações que visivelmente a gente acha que não é, mas está velado, está ali por trás, né? Tá a gente já tem um olhar meio viciado que a gente às vezes não percebe determinadas situações, e aí eu acho que também entra a importância, digamos que a palavra que está batida, que eu não gosto de falar, que é diversidade, mas o Renato Nogueira traz uma ideia é, de uma pedagogia pluriversal, da pluriversalidade, né? E aí já é algo que a gente consegue pensar as diferenças e ver que como só se eu não tivesse inserido em espaços de maioria de mulheres, provavelmente eu não teria me movimentado e me pautado por princípios feministas que eu me pauto hoje, né? Isso é fundamental. Se a gente não está em contato com outras pessoas, com outras visões, trocando ideia, a gente perdeu muito isso também. Às vezes a gente não sabe se comunicar, às vezes a gente fica perdido, tipo, é, em algumas situações que é só a gente, tipo, chegar na pessoa e falar, oi, então, tipo, sabe, como que eu vou intervir em uma situação, tipo, perguntou, oh, tudo bem, sou aqui seu vizinho, tal, tá tudo bem aí, tal, se precisar de alguma coisa, eu moro aqui do lado, né? Tamo junto, sabe? Tipo, eu sinto que a gente muitas vezes perdeu um pouco isso de se conectar, às vezes, com as pessoas que estão ali no nosso redor mesmo, assim. Mas aí já, enfim, me perdi. Vou fazer uma pergunta, então, Gabri. Bom, eu sou a Adriele, sou uma mulher de pele branca, gorda, de cabelos castanhos escuros bem compridos, de olhos castanhos escuros também. Estou usando um óculos de grau de armação vermelha e estou de camiseta cinza com um desenho de passarinho bem colorido. Gabriel, o que eu quero? As unhas estão roxas, com detalhes em glitter essa semana. Ô, Gabriel, o que eu quero saber de você é o que, nessas idas e vindas dessa chegada na educação infantil e tudo mais, o que é, para você, o que é a educação infantil? Ou o que ela deveria ser? Como é que é isso para você? Beijos. O Ija deixou a bomba e Postei e saí correndo.
Pô, Driele, valeu, hein? Obrigadão pela pergunta. Driele também, gente, excelente professora na creche, na Dedic, né? Quebra tudo mesmo, dá a cara. E, pô, meu, ó, eu tô numa relação difícil. Eu tô numa relação difícil, na real, porque é um pouco descrente. Descrente de alguns espaços institucionais, mas é um certo também, não é remorso que fala, mas eu me lembrei agora que quando eu saí da DEDIC, que eu me formei, e eu fui aprovado, fui convocado num processo seletivo lá em Itupeva, né, de educação infantil. E aí fui lá, tal, levei documentação, marquei exame psicológico, exame médico. E aí fiz o exame psicológico, que era um teste de personalidade BPM, sei lá, uma sigla doida lá. Um teste de personalidade, basicamente. E aí, depois, alguns dias depois, eu recebo. Eu fui lá para fazer o exame médico e eu descobri que, na verdade, eles me enviaram um e-mail dizendo que eu tinha sido reprovado, tá ligado? Né? Daí a gente já fala, porra, como assim? Tipo, esse exame não era nem passível de reprovação. Tipo, a psicóloga que me deu, fez o teste, falou que não tinha resposta certa e resposta errada, né? Eu falei, ué, não tem resposta errada, mas eu fui reprovado, tem aqui que aconteceu. Pedi o laudo do exame, né? Tipo, ele veio incompleto, né? Porque aí só as psicólogas tiveram acesso. E aí, tipo, eu fui reprovado, tá ligado? Tipo, enfim, acho que vocês acompanharam já, né? Algumas pessoas aqui já acompanharam, já estavam sabendo disso. E pra mim, meu, é um bagulho que não tem nenhuma outra explicação técnica baseada no exame, tá ligado? Não tem nenhuma explicação plausível com relação a isso. Que não a avaliação visual ali que foi feita sobre mim, quando eu fui lá fazer. Comportamental, Gabi. Eu acho que era um exame Comportamental, comportamental, sabe? cheguei ali e tal, não vou saber dizer exatamente o que a minha presença não agradou ali, tá ligado? O que eu não contemplei, mas assim, foi, foi assim, tipo, é um bagulho que derruba, né? Porque você já associo com o fato de eu ser um homem na educação infantil e como isso ainda tem uma certa, é, tipo, existem obstáculos a mais ali, sabe? Então, sei que também é isso, né? Tipo, o bagulho, o problema tem uma raiz muito profunda e não vou ser eu que vou ser o salvador. Ei, vou lá. Mas eu tenho um papel importante também, né? De contestar, se eu tiver energia à disposição, coisa que não rolou muito. Então, quando você me pergunta isso, Dri, tipo, eu lembro um pouco dessa situação. Mas eu vivi muitos bons momentos na Dedic, assim, que me trouxeram muito gás, muito ânimo. Sei que também a Dedic é um espaço muito particular, né, de educação infantil, que não se tem as mesmas condições estruturais em outras creches, tanto na cidade como no estado de São Paulo, como não sei se no Brasil e tal. Mas é um espaço que eu acho que, tipo, é muito importante. Muito importante. É um espaço que é fundamental terem pessoas comprometidas, como todos nós aqui, que estamos aqui trocando essa ideia, porque se a gente está aqui até essa hora trocando essa ideia depois de um dia cansativo, é porque a gente tem alguma disposição a fazer diferente, sabe? Então, é, eu ainda tenho dificuldades também de apontar caminhos, né? Eu
trouxe aí um pouco da minha experiência, bem pouco na real enquanto um educador, mas, enfim, também para aproveitar falando que também no ano passado eu consegui também proporcionar, levar, tipo, algumas vivências, né, de capoeira Angola para as crianças da turma da gente. Foi uma experiência também muito nova para mim, muito... eu tenho muitas inseguranças também para conseguir fazer acontecer, mas para mim foi também muito mágico ver o olhar das crianças, né? Tipo, isso me alimentou muito, assim, de ver. E aí não só nessa iniciativa, né, de levar a capoeira Angola para elas, mas também em outras atividades, né, em outros projetos que Hatch, aí que tá aí também só elogiando, tal, só falando um pouquinho, mas assim também, tá ligado? Tipo, que maior privilégio para mim poder ter começado a minha caminhada e trabalhar junto com a Hatch, né? Tipo, eu trabalhei no meu segundo ano da creche com ela. No primeiro eu trabalhei com a Jacira, que também. Aqui eu só tenho lembranças boas. Nossa Senhora, Jacira e a Rose me formaram, assim. Tipo, foi um maior privilégio também poder ter ficado um semestre com elas, começar a entender um pouquinho das crianças ali que estavam no desfraude, como que era aquele processo, sabe? E depois do segundo semestre com a Marcela, com a Márcia. A Marcela não tá aqui, infelizmente. Depois você vai ver aí no YouTube, Marcela. Demorou? Você... Mandar o recado aqui para ela. Mas foi ela que, tipo, quando eu tava no banheiro, né? A gente tava no banheiro lá com as crianças, tal, ajudando. Foi ela que tava falando com a criança. Eu lembrei muito dessa situação. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra vulva. Olha só, 26 anos de idade, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra vulva. Aí eu falei, vulva? Caraca, mano, que é isso? Daí depois, né? Daí você vai ver, né? Joga no Google, tal, vai atrás, tem que aprender, né? Tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender, entendeu? E a importância de se falar para a criança, né? De nomear, né? O órgão genital, de nomear, tipo, as partes do corpo, mostrar para ela né? O que é um toque de boa e o que é um toque violento ou agressivo, né? E toda essa parte de se construir uma educação sexual, a importância disso. E aí, então, começou aí, no meu primeiro ano, eu já tive uma referência muito bacana, que foi a Marcela. E aí, no segundo ano, na creche também, com a Rete, com a Gisele, que estava também por aqui. E, putz, só alegria, assim, foi lindo demais. Tipo, a gente tem muitas pessoas fazendo coisa muito boa dentro de todos os limites possíveis que são colocados, né? E vocês estão fazendo isso aqui, né? Conversa de portão é isso, assim, tipo, às vezes é um bagulho que até é uma tensão nos limites, às vezes eu nem sei se podia, não podia, nem sei como que se deu essa relação aí com vocês, mas vocês deram a cara e estão fazendo, entendeu? Estão puxando aí os debates. Isso aqui para mim é uma formação continuada, tá ligado? Tipo, é um espaço que a gente não pode parar de conversar, de estudar sobre. Se a gente para de estudar, né, a gente só se contenta em trabalhar enquanto profissional da educação, meu, você ficou para trás, tio, ficou para trás. Você vai começar a reproduzir umas coisas que, assim, você nem imaginava que você poderia ser aquela pessoa, né, há uns anos atrás. E mesmo quem estuda, às vezes faz isso, né? Tipo, então a gente não pode parar de estudar, tem que estudar, porque se a gente entende que o conhecimento liberta, que o conhecimento é poder também,
E e que a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo. E se coloca nessa postura de sempre estar podendo aprender, isso aí vai fazer a maior diferença, porque aí você vai aprender com as crianças, você vai aprender muito mais com as crianças, né? E para mim, pô, eu tô aqui também, tipo, na moradia, podendo conviver com a criançada o tempo todo, assim, e brincar, tipo, acabando aqui, eu vou lá brincar também um pouquinho, sabe? Porque senão não dá conta, né? Não dá conta, tipo. E é isso, a gente acha que tem todo o sistema, as instituições, a estrutura, ela é comprometida já, né? Ela já tá, existe um projeto, né? A gente tá aqui, todo mundo aqui tá nadando contra a maré, sabe? E a gente precisa principalmente manter espaços como esse, assim, como Conversa de Portão, ou grupos e redes de apoio entre a gente, entre nossos pares, sejam professores, sejam vizinhos, sejam seja todo mundo, sabe? A gente precisa estar conectado. Se a gente ficar sozinho dentro da nossa casa, ainda mais agora no isolamento social, sabe? Não tem jeito, assim, porque o isolamento social ele já existia, né, na verdade, mas aí agora com uma pandemia nas ruas, a gente vai se isolar cada vez mais e é isso que eles querem, sabe? Eles querem afastar a gente mesmo, querem que a gente fique batendo cabeça, sabe? E aí a gente vai ficar aqui brigando entre a gente, sabe? A gente vai ficar reclamando de umas paradas que, meu, não, não tem fundamento. É melhor que a gente procure fazer melhor do que a gente gastar nossa energia é, com críticas vazias, assim, sabe? E. Ah, era mais ou menos isso, assim. Eu queria ouvir, sei lá, queria ouvir minha avó ou minha mãe, se elas quisessem comentar alguma coisa também. Vem, vó. Mãe, por favor. Mas só se quiser também, se não quiser também de boa. Quer falar? A gente está aqui. Robinho, Estamos aqui, Oi. eu e sua avó. como é que eu posso falar com você se você é o professor? Quem está dando aula aí é você, então eu estou aqui de aluna. É, quem me ensina é aprendendo. você, vó. Não, eu aprendo com você e muito, cada dia, viu? Mas assim não. uma coisa é certa, né? O que você se tornou, né, depois de grande, né? Nosso grande garoto, é de muito orgulho, né? De um filho que não que enxerga as pessoas, né? Você não é uma pessoa egoísta de forma alguma, você é essa criatura aqui em casa e fora de casa, você é a mesma pessoa com todo mundo, né? Com todo mundo é de respeito, mas não é aquela coisa de respeito por uma pessoa mais velha, é respeito pelo ser humano, né? Então isso é muito Você é muito enxerga bom, os né? invisíveis. É muito bom ver isso, né? Quem você se tornou, né? Aquele menininho que era tímido pra caramba, que eu chegava na escola, nas reuniões, e a professora falava, ele não fala, ele não fala. E agora tá aí, né? Vou mandar essa live aqui para elas. Falando, e a gente aqui escutando, e aprendendo, é viu? bacana, né? Bacana ver todo esse desenvolvimento e pessoas maravilhosas também que estão ao seu lado, né? Que a gente percebe esse carinho e essa coisa
de querer estar com pessoas que pensam, né? Da mesma forma que você, que tem esse carinho todo pela educação, né? Você se descobriu e com isso descobriu mais um monte de gente bacana para estar junto, né? Isso Mas bom. teve sementinhas plantadas, né, para você, viu? Dos lados, de vô, de vó, de tia, um monte de tia, um monte de... lembra que no dia do professor eu fiz um apanhado, deu 20 e tantas pessoas na família, só de um lado da família. Do lado do bicho. Todos professores. Sendo desde o ensino, né? 27. Fundamental, ensino médio, faculdade, pós, né? Tinha gente de toda... Família de muitos professores. É bacana isso, né? Saber que a vida vai seguindo e vai trazendo, né? A gente vai semeando mesmo isso. Poxa. É isso aí, Olha, Biel. essa aí, gente. Essa é minha mãe e minha avó. Só aí, sem palavras, eu fico feliz demais aqui. Saiu daqui meio chorando, né? Porque tinha que desgarrar, mas a gente empurrando. Vai, Biel, que você Ô, louco, caí tem na que net buscar agora. o que você quer fazer, o que você gosta, com as suas asas. né? Porque... Às vezes a gente tava lá assim, né? Meio... Sente saudade e tal, mas a gente fica super contente de saber que você... Né? É um meio bem amado, né? Bem amado. Devia ser seu nome, bem amado. Bem amado. Vovó. Amador. Não, Amador. é tanta gente, você nem imagina. Mas gentileza gera gentileza, amor gera amor, Sim. coisa assim, né? É simples assim, né? É simples assim. Você não é igual. Eu comecei... Tem a diferença. Ele voou direitinho, que bonitinho. Voou. Nosso passarinho voou. Da live eu até botei agora aqui essa música do Gilberto Gil, que ele fala: o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? E eu acho que isso é o lance mesmo da gente fazer do lugar que a gente tá o melhor lugar do mundo, sempre, né? Acho que por isso que foi difícil para mim, mudanças são difíceis para mim também nesse sentido, de criar raízes onde a gente está, né? De ter saído da creche, da Dedic, para mim, 2 meses antes do esperado, foi um baque muito grande também. E, poxa, olha lá, gente, essas são duas das minhas maiores referências. Minha mãe e minha avó, que tanto me ensinam desde criancinha, né? Para mim é um privilégio, né? Porque também tantos professores da família, né? Isso é algo que, tipo, ser professor, assim, também para além, né? Para além, acho que eu estava conversando antes da gente fazer a live, né? Conversando com a Rete sobre isso, né? Também tem um camarada nosso também, o Walter, vou resgatar aqui, trazer o Walter lá na Dedic, que é um baita professor, sabe? Que eu acho que ele não tem diploma de professor, mas em como também o ser professor tá para muito além do diploma. Tem gente que tem diploma que não é professor, né? É a gente pensar também essa palavra professor, o que isso traz, o que isso, né? Essa responsabilidade e esse compromisso que a pessoa tem que ter com o mundo, com as pessoas, com o seu arredor, né? Eu penso muito, tenho pensado muito com relação a isso. E o Walter é uma das pessoas, né, que mandar um abraço para ele também, onde ele estiver. E que me ajudou muito na Dedic, né? Também capoeirista, né, de longos anos, então conversei com ele também para saber, né, como que de fazer algumas vivências e algumas atividades para levar a capoeira Angola para as crianças, a importância de eu falar com ele, que era uma pessoa mais velha,
né, tanto quanto um educador, professor, como capoeirista ali, e de como eu precisaria, a importância de eu falar com ele para conseguir sacar, né, tipo, o que já aconteceu naquele espaço, o que já foi deixado, o axé que ele colocou também, a intenção que ele colocou no fazer dele, e enfim, já comecei aí alongando um pouco isso, mas é um pouco nesse sentido, né, da importância também das pessoas que são professoras e às vezes não têm o diploma. E é isso, né? Acho que uma coisa que eu conversei também com a Ret foi esse lance de que a gente precisa viver, né? Quando a gente fala em mudança, né? Ah, eu quero fazer, vamos fazer a mudança, não sei o quê. A gente não vai fazer a mudança, a gente é a mudança, a gente respira a mudança, né? E a minha, inclusive, é pela dança também, né? Mas a gente precisa viver mesmo no nosso dia a dia essa mudança que a gente quer. E tem muito a ver com isso, da gente conseguir fazer do lugar que a gente está o melhor lugar do mundo. Tipo, é mais ou menos nesse sentido. Puxa, a galera que foi saindo, eu acabei não conseguindo ver, mas já queria desde já agradecer todo mundo que colou aí, que eu não consegui me despedir, mas que reservou aí um pouquinho das preciosas horas do dia para prestigiar aqui esse papo, né? Gabs, licença, Ei, né? Então, eu direito. queria pegar aí vou iniciar a finalização da nossa conversa. Quero convidar a todos que estão aqui e a todos que assistirão depois para a nossa próxima conversa com a Márcia Soares, que está aqui com a gente, que será justamente sobre a formação, né? Esse processo de formação continuada, mas nesse movimento de autoformação do professor. E de como as narrativas infantis constroem as nossas buscas, constroem as nossas dúvidas, constroem os nossos caminhos autoformativos. E para finalizar a nossa conversa de hoje, quero agradecer imensamente a você, Gabriel. Mas antes de agradecer a você, eu quero agradecer a sua mãe e a sua avó pela educação que deram a você, por terem contribuído pela existência de uma pessoa tão maravilhosa, tão incrível, tão dedicada, tão sensível, tão amorosa, um infiltrado da luz no meio de tanta gente. E para complementar a minha despedida, eu quero ler um trechinho do texto que você mandou para nós, como sugestão da nossa autoformação também para conversa com você, que é um trecho do texto do Daniel Munduruku, Tempo, Tempo, Tempo. Ele comenta sobre o avô, uma história que o avô sempre contava para ele, que é a seguinte: temos que ser como o rio, meu neto. O rio tem uma voz dentro dele que o lembra que ele não pode nunca desistir quando encontra um obstáculo à sua frente. Se o fizer, jamais irá cumprir seu destino de encontrar-se com o mar. Rio que desiste, apodrece e nele não será mais possível encontrar vida, alegria. Rio podre é aquele que desistiu de seguir adiante. Nós temos que ser como o rio, meu neto. Não podemos desistir jamais. Ele falava essas coisas como se eu, criança ainda, pudesse compreender a profundidade de suas palavras. Para coroar sua fala, vovô dizia: só existem duas coisas importantes para a gente saber na vida. A primeira é nunca se preocupe com coisas pequenas. A segunda é todas as coisas são pequenas. Obrigada, Gabriel, por lembrar que pequenos somos nós. Um beijo a todos.